Shalom a todos vocês, boa noite, está começando mais um estudo das Escrituras na visão hebraica, e mais uma vez conosco o irmão Yahussef Ben Abraham, nosso irmão Anderson. Bem-vindo, Anderson, boa noite, meu querido, e a todos os nossos irmãos e amigos que estão prestigiando este hangout ao vivo nesse momento. Boa noite, shalom a todos, irmãos, shalom aí, Onemias. Shalom aos irmãos que vão participar desse estudo aí, tá bom? Maravilha. Para começar, eu queria agradecer a todos que têm apoiado esse canal. Ultrapassamos aí mais de 150 mil inscritos, para a glória de Yah. É difícil falar da restauração nas condições que nós nos encontramos, onde a iniquidade aumenta, anti-Torá, né? O espírito de anti-Torá aumenta, mas com a bênção do Eterno vamos conseguir levar a verdade revelada a todos. Eu queria falar aqui de um evento especial que vai acontecer, aliás, dois eventos. Primeiro, um será na região Nordeste, né? Dia 23 de dezembro, em Recife. Nós já vamos abrir as inscrições para entrar em contato pelo verdaderevelada@live.com. E congresso especial, né, em Recife, com sorteio, com brindes de muitos materiais importantes. E também, para quem está na região sul, terá uma grande oportunidade também, Yahussef. Como é que vai ser isso aí? Sim, a gente recebeu uma visita inesperada aqui de um casal, que eles têm um trabalho de uma clínica de recuperação para dependentes químicos. Fica em Araranguá, em Santa Catarina, fica perto de Florianópolis, e eles descobriram as origens israelitas, da fé israelita, e eles descobriram a gente, viu os nossos vídeos, e um belo dia ele estava lá em Araranguá, lá perto de um irmão também, chamado Heraldo, né, que tem um irmão lá, e ele falou assim, olha, eu estou indo aí. Eu falei, mas são 600 quilômetros, irmão. Não, eu vou aí, eu quero ir aí agora. Ele pegou o carro, saiu de manhãzinha e chegou aqui antes de anoitecer. A fome dele era tão grande, a gente ficou até as 3 da manhã, ele dirigiu o dia inteiro. Aleluia. Ficou até às 3 da manhã, a gente... Aí entrou outro dia, a gente almoçou com ele, passei alguns vídeos, né, para ele, e aí ele falou assim que queria fazer um congresso sobre as duas casas de Israel, que ele queria abrir lá, esse lugar que é chamado de Golden Park, que é um parque aquático, que ele alugou lá, ele arrendou para fazer essa clínica de recuperação, né? E ele quis de qualquer jeito que a gente fosse lá, e a gente marcou com ele para ali Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e até pessoas do Paraná que querem estar interessadas. Que maravilha, meu irmão. Olha, eu recomendo a todos, o irmão Yahussef estava compartilhando comigo hoje cedo o tema, as duas casas de Israel, revelações tremendas para esse tempo, tudo dentro da escritura. Recomendo a todos que participem, certo? Vai ser lá em Araraguaia, né? Santa Catarina. Quem está também no Rio Grande do Sul, é pertinho, né? Pode ir. Né? É pertinho. Quem está ali na região próximo de São Paulo, né? Toda a região sul aí pode prestigiar esse evento. Quem está em Curitiba, Florianópolis, né? Vale muito a pena. Nós temos muitos irmãos queridos nessa região, os quais eu quero rever muito em breve, Yahussef, e quero estar junto com você também. Que bom. Aí com todos vocês, eu vou aí para passar uns dias para a gente ler a escritura hebraica junto aí, tá bom? Muito bom, vai ser bem-vindo. E conhecer a família aí de perto, né? Sim. A tribo do irmão Yahussef aí. Hoje tá bom, Ari. Vamos lá, então. Hoje o nosso tema é quem foram os Netzarim, né? O renovo, né? Os nazarenos, mais conhecido por nazarenos, né? O renovo, o rebento, né? A raiz. Vamos falar sobre esse tema hoje. Eu creio que todos devem compartilhar esse link, curtam o vídeo e vamos levar adiante a restauração, tá? Então, preste atenção aí no estudo. Vamos lá. Né, Ari? Sim, tá compartilhado.
Ok, então eu vou dar uma pequena introdução, porque as pessoas elas não entendem quando elas voltam para a origem israelita e elas vão para um segmento chamado judaísmo messiânico, tem irmãos maravilhosos, pessoas boas também. Só que, infelizmente, ainda falta a restauração no judaísmo messiânico, que eles seguem muitas tradições do judaísmo tradicional. Então, assim, como tudo está sendo restaurado, os efraimitas são os cristãos, eles vão direto para o judaísmo messiânico. E dentro do judaísmo messiânico há muitas facções, há muitos grupos, há muitos entendimentos ali. Como a pessoa não tem conhecimento da Torá, não tem conhecimento do hebraico, ela sempre se deparou com uma pergunta. Ela sempre leu Atos 2 e lia aquela passagem que os apóstolos, os talmidim, apóstolos, eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, repartiam com todos os que necessitavam, e não havia necessitado algum. E o próprio Criador Yahuwah E a Rousseff, tá me ouvindo? Olha, a gente ouviu até o próprio criador Yahuwah, aí parou. Pode continuar. Eita, rapaz, será que vai dar problema hoje essa internet? Vamos lá. Vamos Então, orar eu quis dizer que o Criador, ele fazia parte desse grupo chamado de Netzarim, que eram os apóstolos. Então, aquele grupo, quando os cristãos sempre se deparavam com Atos 2, eles viam que eles tinham tudo em comum, eles não tinham necessitado no meio, o Criador acrescentava as pessoas que se salvariam nesse grupo, e todo mundo fala, mas será que existe um grupo desse na Terra hoje? Olha, é muito difícil, mas existem os remanescentes desses Netzarim, que somos nós, né? Então, quando você for ler Atos capítulo 2, todo aquele povo que se agregava dentro daquela comunidade israelita, eles eram efraimitas e judeus, os dois, tanto gentios, como das 10 tribos, estrangeiros e judeus. Eles eram chamados de Netzarim. E a Rousseff, tá me ouvindo? Eu acho que cortou aí o teu som. Bom, pessoal, vamos esperar que o Yahussef restabeleça a conexão dele aí, enquanto ele volta. Gostaria de reiterar o convite para os irmãos que estão em Recife, no Pernambuco, Alagoas, Tá me ouvindo? na Paraíba e Rio Grande do Norte. Agora sim, estou ouvindo. Cortou agora 1 minuto mais ou menos. Ai, ai, ai. Misericórdia. Mas vamos lá. Complicado. Vamos Mas de novo. tá, eu tô dizendo, então assim, para resumir, aquele grupo de Atos capítulo 2, eles eram chamados de Netzarim, ou do broto, o ramo. Quando você corta uma árvore na raiz, nasce um brotinho, sempre nasce um brotinho, porque existe ainda água na raiz que fica dentro da terra. Então esses Netzer, ou os Netzarim, ou nazarenos em português, para você entender, eles procuram a água lá de baixo, Neemias. Quanto mais fundo, eles vivem pela água que está lá no fundo, entendeu, irmão? Sim. Então, assim, nós somos esses Netzarim que nos aprofundamos. Porque esses Netzarim foram escolhidos pelo Messias e Yahushua, que são os 12 apóstolos. E esses apóstolos eram chamados de nazarenos, de Netzarim, os do caminho. Então, esses irmãos, que você tem que fazer a restauração para esse grupo do primeiro século. Só o que você não sabe é que o próprio catolicismo romano deixou na história da igreja o relato sobre esses irmãos. Eles pegam ele pesado, falam mal, criticam. Então, a cada geração se falava de um Netzarim, de um israelita que não era cristão, e eles seguiam a Torá. Só que você for em Israel hoje, quando você fala de Netzarim, eles vão pensar que é cristão, Neemias. Sim, é verdade. Cristãos. A gente crê no Machia, não temos a teologia
católica romana, a teologia de tradição judaica. Nós somos os Netzarim, seguimos as escrituras, seguimos os mandamentos, a Torá, né? Seguimos o favor imerecido do Messias. Não somos salvos porque guardamos os mandamentos, mas porque nós já estamos salvos e por isso guardamos os mandamentos. E não para ser salvo, é diferente. Nós obedecemos, entendeu? Isso não tem nada a ver com legalismo. Então, os Netzarim são um grupo especial. E quando, há muitos anos atrás, eu conheci essa escola, essa escola desses irmãos, né, estudei bastante sobre eles em documentos, né, históricos, que talvez vocês vão ver pela primeira vez hoje. Ok? Vamos lá, Neemias? Vamos lá, isso é muito profundo, porque tem a ver com a profecia de Isaías, que o Yahussef vai mostrar agora, e não é à toa que o Messias era chamado de Nazareno, né, e os seus discípulos, né, então vamos aprender por quê. Sim. Depois, se você quiser pegar esses versículos e ver na concordância, qualquer concordância em hebraico, você vai pegar essa palavra aqui, ó, Netzer. Oi, voltou agora. Tá. Você já chegou a ler aquela palavra atalaia na escritura? Sim, várias vezes. Então, atalaia, irmãos, é Netzer. É os que protegem, os protetores. É o vigia, né? É os vigias. Então, só que a palavra original, você vai ver lá que é Netzer. Entendeu? Então, como você não conhece, você vai entrar lá na concordância e vai ver. Vamos lá, então. O reino de Ar é chegado a vós, né? Isso o Messias disse. O reino dos céus estava agora na terra, que é o Machia ali, né? A prefiguração do nosso Salvador através do Pai, né? A manifestação do Pai na terra, aqui para salvar as pessoas, né? Então brotará o Netzer do toco ou do tronco de Jessé ou de Shai, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha só que beleza. Um renovo frutificará. Isso aqui está em Isaías 11:1, que é uma profecia tanto para o Messias, que é o renovo, e esse também Netzer, que também é o Messias, também os Netzarim são esses brotos que nascem nessa árvore, nas raízes, ó, e das suas raízes. Você vê que esse povo de restauração, ô Neemias, é um povo que busca profundamente, tá vendo aí? Sim. Ele não é um povo que segue homens, irmãos, que segue internet. Ele vai atrás, ele busca, ele vai atrás de fontes. Ele não é uma pessoa ignorante, ele não é uma pessoa que faz acepção de pessoas, ele não é uma pessoa que julga os outros. Ele vai buscando as raízes. Quanto mais você cava, mais você vai compreender quem eram os discípulos do Messias. E está escrito assim, ó, Isaías 60:21, Yeshayahu, né? E todos os do teu povo serão justos, tzadikim, ó, para sempre herdarão a terra, ó, tá vendo? Fala que herda a terra. Não vai herdar céu, não, é a terra. Serão Netzer, por mim plantados. Olha, Neemias, quem planta os Netzarim é o Criador. Sim. Obra das minhas mãos, para que eu seja exaltado, ou tá aqui glorificado, que é uma palavra que a gente não gosta de usar, que é uma palavra meio complicada, mas é exaltado, né? Então aqui você vê Isaías 11:1, Isaías 60:21, e agora Jeremias 31:6. Pois haverá um dia, ó, profeticamente, quando haverá um dia, é aquele verbo profético perfeito, que a gente já estudou sobre isso aqui, na Torá, em que gritarão os Netzarim, ou os Natarim, ou os Nazarenos, sobre o monte de quem, ô Neemias? Efraim. Ah, você vê que os Netzarim tem a ver com os efraimitas, com as 10 tribos, e hoje com os cristãos que estão dentro, os efraimitas que estão dentro do cristianismo, né? Levantai-vos e subamos aonde? A Roma? Zion. Não, a Sião. Você vê que os efraimitas, os cristãos, as 10 tribos, eles vão ter que retornar para Sião. Ele não pode voltar para Roma, porque lá só tem paganismo. Ao Criador, ou a Yahweh, nosso Elohim. Isso está em Jeremias 31:6. Os primeiros crentes em Yahushua, Hamashia, foram uma seita da Torá. Seita é partido, viu, Neemias?
Certo. Quando você vê na escritura, no Brit Hadashah, o Novo Testamento, falando que era a seita dos nazarenos, é como se fosse um grupo, um partido. Não é uma seita da conotação negativa que existe hoje. Uma seita maligna, entendeu? Era um grupo, é secta. Você vai ver essa palavra secta, em grego, você vai ver que ela estava ali falando que era um grupo da Torá durante... É uma dissidência do judaísmo rabínico, né, que havia naquele tempo. E a Rousseff, tá ouvindo? Forma Notzer. Ó, agora cortou geral o teu som. Veja se tem essas páginas estão fechadas, né, pra gente. Tá tudo fechado. Ô, Neemias, vamos fazer o seguinte? Sim. Você lê, que eu que corto, não é isso? É. Então você lê, aí quando eu terminar um parágrafo, se eu quiser fazer algum comentário, é melhor que pelo menos você vai ler aí. Tá bom, então. Vamos lá. Os primeiros crentes, não é isso? Isso. Os primeiros crentes em Yahushua HaMashiach foram uma seita da Torá durante o período do Segundo Templo, conhecida como os Nazarenos, o Netzarim. O termo nazareno vem do hebraico netzer, que significa ramo, broto, remanescente, tem-se a forma notzer, e tem o significado de observar, cuidar, guardar, proteger, preservar e seguir os mandamentos. Há 74 referências no Tanal, nas escrituras, e ainda de forma profética, refere-se ao movimento efraimita das 10 tribos perdidas de Israel, que farão retorno em massa para Yarro, para a Torá e para a terra prometida depois de um período vivendo no infantilismo. O termo Netzarim foi utilizado para denotar judeus e gentios, seguidores do Rabi Yahushua de Nazaré. Os nazarenos são laoístas, isto é, são adoradores de Yahweh e professam a crença no nome de Yahushua, nome dado para salvação, e são praticantes da Torá. Os nazarenos rejeitam a tradição oral. Os nazarenos são um movimento de renovação da fé com um justo chamado a casa de Israel. O termo Netzerim se conservou no mundo semítico para designar uma fé israelita pura, enquanto que o termo cristiano ou cristão prevaleceu no mundo greco-romano e veio a designar uma nova religião criada pela Igreja Imperial Romana. Isso, exatamente. Ó, a diferença aí, ó, dos nazarenos para os cristãos é um abismo. Então aqui, existia o rabino mestre, que era o Mashiach, Yahushua, e esse movimento aparece essa palavra 74 vezes no Tanar, e era o quê? Foi utilizado para denotar tanto judeus como gentios que seguiam o Messias. Esse termo Yahuistas é que vem de Yahuá, entendeu? Ou Yahuá, que eles chamam de Yahuistas, entendeu? Ou o povo do Criador, em outras palavras. Vamos lá. Pode continuar, Neemias. Ok. Quem foram os nazarenos? Notzer, da beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Êxodo 34. E então... Aí fala lá na Torá, Neemias, em Shemote, que os Notzer da beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Quer dizer, esse Notzer, esses preservadores, essas pessoas que guardam a Torá, eles seriam um grupo em todas as gerações. Isso está em Êxodo 30, versículo 4, Isaías 11, 1. Então lemos, né? Um netzer do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Exato. Agora vamos lá. Agora vamos aqui, né? Sim. Sim, vamos lá então.
comentando aí Isaías 11:1, o termo Netzer aparece significando raiz, nazareno, profecia messiânica, claramente aí, apesar do que vários negadores do Messias estão contradizendo essa passagem, né? Ô, Yahussef, está me ouvindo? Vamos aguardar Yahussef voltar aí. Acho que ele vai reiniciar aí a conexão dele. Yahussef, está me ouvindo? Agora voltei. Tá, vamos lá, comentar Isaías 11:1, né? Isso, vamos voltar aqui, compartilhar. Vamos ver Isaías 11:1. Esse aqui nós já lemos. Sim. E agora é pois haverá um dia, Neemias, ó. Pois haverá um dia. Pois haverá um dia em que gritarão os Notzerim sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Tizion, ao Yarro nosso Elohim. Jeremias 31:6. Isso. Aí, ó, Matitiarro 2:23. E foi habitar numa aldeia chamada Netzaret, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Netzer. Olha só, você vê que até o nascimento do Messias, tem aí um grupo dos antimissionários que dizem que essa cidade nem existia. Então, se você não conhece a história, você não vai entender que essa Netzer, que era Nazaré, que era um distrito, que era dentro de Israel, que Roma denominou. Por isso que estava escrito em Matitiarro 2:23, que essa aldeia é chamada de Netzaré, quer dizer, do ramo, aquele broto, aquela cidade. E ele será chamado de Netzer, ou Notzer, ou preservador da Torá. Olha que lindo isso. Lindo. Os nazarenos... Sim. Pode falar, Demis. Não, é porque tem uma ligação com a origem humilde do Messias, certo? Seria um lugar pouco aclamado, sim, pouco considerado pelos rabinos, né, pela religião estabelecida, e por isso que é um renovo. Ele é um ramo que brota e vai crescendo, ele se expande, né? E é onde ele foi sempre cortado mesmo. Rente à terra, entendeu? Sim. Uma árvore, você pensa, puxa, tá morta. Passa um tempo, você vai lá, tem um brotozinho crescendo, que tem vida ali. O Mashiach veio onde estava morto para dar vida àquela oliveira, que representa a árvore, é a oliveira, né? Alguns dizem que ele cortou a oliveira pelo tronco e botou no fogo. Mas, pelo que nós estamos vendo aí, não foi bem assim. A oliveira continuou, né, a partir desse renovo, na verdade foi renovada e cresceu ainda maior, né? Israel, ainda sim, maior. Sim, exatamente, porque o Criador, quando ele faz a poda da oliveira, ele corta mesmo algumas coisas, está escrito lá em Jeremias. Mas depois não cortou até a raiz, ele não arrancou a raiz, ele deixou o toco. Para quê? Para que brotasse novamente o machia e aqueles galhos novos de uma árvore nova, da mesma oliveira, da mesma árvore, para que pudesse ser um exemplo para as nações. Vamos lá, Liz. Vamos lá, então. E os nazarenos foram uma seita judaica implantada profeticamente pelo Hakadosh Yahushua HaMashiach, né, o Santo Messias, durante o período do Segundo Templo. Inicialmente, este termo nazareno remonta à pessoa do Rabi Yahushua ben Davi ben Abraham, da cidade de Nazaré, que foi denominado na Brit Hadashah, ou na Renovação da Aliança, né, chama de Novo Testamento, de O Nazareno. Então, todos os seguidores do Rabi Yahushua foram conhecidos na Antiguidade como os nazarenos. Filosoficamente, refere-se a todos os seguidores israelitas e estrangeiros em Yahushua HaMashiach, e todos observadores da Torá, ou a lei, né, a instrução, os mandamentos. Netzer, ou Netzerim, não se aplica inicialmente aos moradores da aldeia de Nazaré, mas um grupo escatológico que acreditavam ser os eleitos de Yarro em seu filho Yahushua, para andar e proteger o caminho da verdade. O termo nazareno vem da palavra hebraica netzer, quer dizer ramo, broto, rebento, remanescente. Ainda relacionado à palavra netzer, temos as mesmas consoantes, da mesma raiz, e que forma a palavra notzer, e tem o significado de observar.
Ok? Ok, agora vamos lá para baixo. Aqui ele vai dar um resumo. Quer ver, ó? Aqui, ó. Às vezes... Aqui, ó. Pode ler, Neemias. Aqui eu li até significado de observar. Aí você tem que baixar aqui para mim. Isso, ó. Já baixei. Acho que não deve estar ainda, ó. Não Aqui, ó. apareceu ainda, mas... Agora Nossa, sim, tá terrível. vamos lá. Às vezes, netzer, o natzer, notzer, e na maioria, aliás, voltar um pouquinho, tem o significado de observar, cuidar, guardar, proteger, preservar e seguir os mandamentos, manter em oculto. Encontramos 74 vezes no antigo, chamado Antigo Testamento, as mesmas consoantes. Às vezes, netzer, natzer, notzer, e na maioria das vezes está relacionada a Yahweh, como guardião e protetor da Torá e de seu povo Israel. Também está relacionado com o Messias como guardião da verdade e da compaixão, e uma vez como ramo e rebento da casa de Davi, que se repetirá em Mateus 2:23, e uma vez referente aos remanescentes seguidores do caminho de Iá, plantados por Iá, que se repetirá em Atos 24:5, os Netzerim, os nazarenos chamados, né? Muitas vezes refere-se àqueles que observam e guardam o testemunho de Elohim e seus mandamentos, e ainda aqueles que se mantêm fiéis e firmes na verdade da Torá. Tem ainda os significados de guardião, protetor, atalaia, seguidor, mantenedor dos segredos. Este termo também refere-se ao futuro Techuvá, o retorno para Yahweh, que farão os da casa de Efraim, que são as 10 tribos perdidas da casa de Israel, depois de um longo período vivendo no gentilismo, como se fossem gentios pagãos. Portanto, a casa de Efraim é o filho pródigo, e voltará e já está voltando para casa e para os braços do pai Iá, com grande júbilo e alegria, e também provocando ciúmes no seu irmão Judá por causa do seu retorno, dos seus irmãos judeus, não é isso? Você viu aí que no Criador é chamado ele de protetor, de guardião. Do Messias também ele é chamado de guardião protetor. E os discípulos do Messias são chamados de guardião, protetores, seguidores, ó, atalaia. Então, se eu me colocar como atalaia do Criador e eu negar os mandamentos, eu não sou atalaia coisa nenhuma, né? Verdade. Porque eu fui atalaia, Neemias, quando eu fui militar da aeronáutica, eu tirava serviço no quartel, subindo naquelas guaritas que ficavam suspensas uns 4, 5 metros de altura. Sim, o dia todo, a noite toda, né? Eu tinha... Oi? Às vezes o dia todo, a noite toda, né? A noite toda. Então eu tinha uma arma na mão e tinha que guardar os aviões lá no quartel. Então eu era um atalaia, quer dizer, os meus olhos eram a segurança do quartel naquele momento. Quando você é um netzarim, os seus olhos na Torá, como você é um mantenedor, um seguidor dos segredos, ó, um guardião, um protetor, quer dizer, você está ali protegendo aquilo que é mais importante para você, que são os ensinos e os mandamentos do Criador. Você acha, Neemias? Aleluia. Então vamos lá. Agora nós vamos ver dos nossos inimigos, entre aspas, que foram inimigos terríveis da Roma, se você não tem esses livros, você pode ver, ó, aqui falando que existia um povo que não eram os cristãos. Por isso que os israelitas, nazarenos, que são da origem israelita, que estão dentro do cristianismo, eles precisam sair do cristianismo e voltar a ser um netzer, um ramo, um atalaia, um protetor, um guardião. Ok, Neemias? Ok. Vai lá, vamos lá. Ok, vamos lá. Pode ler. O pai da igreja, Jerônimo, no século IV, descreve esses nazarenos como os que aceitam ao Messias de tal maneira que não cessam de observar a Torá, ou a lei. Jerônimo, sobre Isaías 8:14. O padre Epifânio, no século IV, também descreve os nazarenos em sua antiga obra Panarion. Ó, Jerônimo. E a Rousseff?
Tá ouvindo? Aí, tá ouvindo? Agora o Youssef cortou a conexão, mas voltará, já voltou. Muito bem. Você foi falar de Jerônimo e cortaram a tua internet aí. Esses discípulos de Jerônimo são complicados até hoje, irmão. Meu irmão. Eles tentam atrapalhar a gente, mas nós somos teimosos. Vamos lá, vamos compartilhar isso aqui. Jerônimo, tá ouvindo agora? Sim, alto e claro. Jerônimo, irmãos, no século IV, hein? Eu vou mostrar depois, tem do século II, século III. Jerônimo é o pai da igreja romana. Ele fala que já existia os Netzarim, esses israelitas, desse segmento do Mashiach, que eles aceitavam o Messias, ó, de tal maneira que não cessam de observar a Torá. Opa! Por que o cristão não segue a Torá? Porque ele tem esse amiguinho deles aqui até hoje, irmão, ó. Jerônimo. Que ele era o pai da igreja cristã. Né? Lembra do Inácio de Antioquia, que nós falamos também dele, né? Por favor, assistir o vídeo aí, sobre essa questão de Inácio de Antioquia, que está aqui no canal. Nós fizemos com o irmão a conspiração de Inácio. Isso. Tem um tio padre Epifânio, no século IV também, que também escreve os Nazarenos em sua antiga obra Panarion, ó. Quem não conhece é uma... Esse eu não tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido falar do antigo Epifânio, né, que foi grande perseguidor do povo de Israel. Agora, o padre Epifânio, não. Sim, mas é o mesmo, Neemias. Certo. É o mesmo, ó. Ele escreve na obra de Panarion, que é o livro dele, falando sobre o nosso... Bom, nós estamos aí com o irmão Youssef e nós estamos tratando do tema quem foram os nazarenos. Esse é um tema muito importante que, inclusive, eu vou pedir para ele regravar e, sem falta, nós vamos repostar aqui no canal, meus amigos. E, enquanto ele retorna, eu queria deixar um convite para os nossos amigos da região Nordeste, né, que estão no Pernambuco, grande estado de Pernambuco, né, na capital Recife. Vamos realizar um encontro aí nesse fim de ano com os irmãos sobre o Panorama 2018. Você não pode perder. O que nós temos estudado referente ao que está pela frente é muito importante. Os irmãos que estão em Alagoas, que estão na Paraíba ou no Rio Grande do Norte, até no Ceará, podem participar também. Tá? Inscrições pelo nosso e-mail verdaderevelada@live.com, ok? A entrada é gratuita, nós nunca cobramos por nenhum evento nosso, pelo contrário, nós distribuímos presentes, sorteamos brindes especiais, né? E com o intuito de despertar alguns para a verdade, a restauração da nossa fé verdadeira, que desbanca todo esse sistema mentiroso que está aí, ok? Então, você não pode perder, meu irmão, minha irmã, tá? Que está nessa região, nos prestigie com a sua presença, tá? Será um prazer estar contigo, talvez esclarecer algumas dúvidas no final da palestra, tá? Então, participe. Meu querido, a luta é boa, mas é o seguinte, vamos sem falta, Youssef. Você posta no seu canal esse estudo e eu vou repostar no meu, sem falta, para que os irmãos possam adquirir todo o entendimento desse estudo de hoje, maravilhoso. Ok? Travou de novo lá. Paciência, né? Mas fica combinado assim, meus irmãos. O irmão Youssef não está conseguindo se conectar, mas agradecendo
A você que está conectado nesse momento, né? 20 horas e 55 minutos, horário de verão. São 19h55 aqui na minha terra. Tá? Que o Criador abençoe. Amanhã temos um hangout imperdível a partir das 20 horas, horário de verão. E estaremos ao vivo com mais um estudo profético da Apocalipse na visão hebraica. Ok? Shalom a todos, que o Criador abençoe a vida de cada um de vocês. Até amanhã.